Cara Maria da Graça Gonçalves, caros Francisco Viana, Silvio Bock, Lumena Furtado, Marcos Ferreira, entre tantos outros que se manifestaram sobre meu vídeo opinativo, considerando a situação do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Diante dos protestos e pedidos de esclarecimento feitos por vocês, eu venho aqui então apresentar essas ideias. Por meio desse vídeo, eu quis fazer um chamado para a revisão de práticas, e não uma acusação contra pessoas, teorias psicológicas específicas ou instituições em particular. Ele, antes de tudo, um chamado para que discutamos publicamente o momento do Conselho Regional de Psicologia e a hipótese que eu estou apresentando aqui de que o seu projeto político chegou a um certo esgotamento. Entendo que o momento exige dois momentos difíceis de sincronizar. Uma resposta ao ascendente ímpeto conservador e uma autocrítica das práticas promovidas pela esquerda nos últimos 20 anos. No centro desse debate encontra-se a questão do patrimonialismo, ou seja, de como as nossas instituições, autarquias e demais dispositivos públicos são ocupados e por quais grupos, e por quanto tempo e segundo quais práticas. Termos como aparelhamento, apossamento e identificação, que eu usei em minha crítica, não devem ser tomados como denúncia de corrupção, desqualificação ou menosprezo dos envolvidos nessa longa e bonita trajetória do CRP. Abrir o debate, como eu estou querendo, é torná-lo acessível às pessoas comuns. Isso exige a apresentação de circunstâncias e casos-problema. Mas estes não são apenas um meio pelo qual se poderá abordar questões realmente importantes. Uma experiência complexa, densa e cheia de acertos e erros, como a dos últimos 20 anos do CRP, dificilmente poderia ser avaliada com acuidade e detalhamento em um vídeo de 5 minutos. Por outro lado, como introduzir questões tão fundamentais sem ter algum caso concreto, sem ter alguma referência na experiência? Tendo criticado ativa e publicamente as mutações antidemocráticas de nosso país, o retrocesso vigente na saúde mental, a censura de manifestações artísticas, a instrumentalização jurídica da ética, a ameaça crescente a minorias raciais e de gênero, bem como as práticas das escolas de psicanálise, eu não vejo como não adotar uma posição semelhante em relação ao processo recentemente vivido pelo Conselho Regional de Psicologia. Andando pelo interior de São Paulo, escuto, ainda que numa média distância, a queixa frequente de que essa autarquia distanciou-se da classe dos psicólogos. Recolho aqui que suas práticas tornaram-se crescentemente complexas, opacas, incompreensíveis ao psicólogo comum, entre os quais me incluo. Como alguém que não milita, nem frequenta internamente, nem está a par das minúcias envolvidas nas últimas eleições para esse órgão, como é que alguém como eu poderia ter assim autoridade para opinar? Eu argumento que qualquer um deveria ter alguma chance de poder ter a sua perspectiva sobre o que está acontecendo. Trata-se de uma impressão, portanto, política, parcial, né, pela perspectiva que está sendo assumida aqui. Mas não creio que se aplique, então, o maniqueísmo, o foco que não estaria assim equivalente nos dois lados da disputa. Mas o meu interesse é a tentativa de recuperar um debate que inclua mais pessoas, um debate que seja para todos. Em nosso momento é crucial que possamos discutir politicamente perspectivas políticas e eventualmente incluir a interpretação dos comuns, sem que eles tenham que se profissionalizar na matéria para ter assim uma opinião legítima. Esta, aliás, é a prática primária que conduz ao afastamento das pessoas em relação aos assuntos políticos, concorrendo para o sentimento geral de que nossos órgãos de controle estão muito distantes do nosso alcance. Em outro contexto, chamei isso de lógica do condomínio, esse processo pelo qual síndicos e sua hipertrofia legislativa criam gramáticas de autoridade que se autorreproduzem. Esse processo ultrapassa as pessoas efetivas que estão nesta ou naquela posição, neste ou naquele lugar específico, mas constitui o que se pode chamar de um discurso. É esse discurso que precisamos colocar em pauta. Reduzi-lo à sua pertinência jurídica ou moral é justamente nos impedir de analisá-lo. Não há nada de ilegal ou de imoral na lógica do condomínio. E é exatamente disso que ele extrai sua força e legitimidade. O fato, então,
que motiva a minha crítica e minha intervenção é o afastamento recente da vice-presidente do CRP, Clarice Paulon, aluna do doutorado da USP, assim como o de Aristeu Bertelli e Vinícius Sesca, respectivamente presidente e tesoureiro desse órgão, junto com outros 6 conselheiros. Sim, essa prática de afastar ou de rotar os diretores é uma prática que está prevista nos regulamentos. Ela está em acordo com os estatutos do órgão e já há uma jurisprudência firmada e uma lógica administrativa para tal ato. Mas eu me interesso justamente pelo sentido político desse evento. Colocar a administração e o direito, a moralidade, representada pela inocência dos envolvidos, como único crivo do problema, é descaracterizar o que há de fundamental na nossa tarefa, adiando assim aquilo que me parece fundamental, que é fazer a autocrítica das nossas práticas. Tudo o mais que é dito e expresso nesse vídeo é um exemplo e um pretexto ou uma enumeração para discutir essas práticas. E aqui então eu vou abordar 4 delas. Há 20 anos, um mesmo grupo controla o CRP 06 em São Paulo. Não quis evidenciar ou caracterizar as pessoas que o compõem. Por isso, não fiz nenhuma referência no meu vídeo a um movimento conhecido como cuidar da profissão. Isso certamente não é ilegal. Isso também não presume que todas as pessoas que participam do CRP durante todo esse tempo, que participaram, se aproximaram, que se afastaram, ou que estivessem na atual gestão, estejam engajadas da mesma forma, pensem da mesma maneira ou que tenham os mesmos interesses. Nós estamos falando de um discurso, de um grupo. É, portanto, contando com a materialidade de um discurso que dá unidade aos conflitos e dissensões, que eu aprecio que esse projeto triunfou na sua capacidade de reproduzir seu modo de pensamento e de ação. Não há mal nenhum nisso, repito. Nem é um desabono em si que um mesmo projeto se perpetue por 2 décadas. Ele pode ser um bom projeto. Começo o meu vídeo elogiando acertos e realizações desse período de redemocratização do país. Mas quero colocar em discussão a prática que se consolidou neste sucesso e que eu posso chamar de uma prática da continuidade. Não gostaria que isso fosse reduzido a ofensas, estarrecimentos ou assombros. Temos opiniões divergentes, mas não somos inimigos. Se o tom que adotei no vídeo não confirma isso, considerem que isso pode ter sido uma limitação expressiva. Também, se eu não respondi a certas manifestações geradas pelo meu opinativo, isso provavelmente se deve ao fato de que muitas dessas manifestações não foram postadas no meu próprio canal YouTube, onde eu postei o vídeo e, portanto, a princípio, onde não bloqueio ninguém. Segundo ponto, segunda prática. Não é uma ofensa, nem uma impropriedade factual afirmar que a unidade teórica deste grupo, o cuidar da profissão, presente há 2 décadas no CRP, seja dada pelo que se conhece como uma associação com uma forma de psicologia, a psicologia sócio-histórica. Mesmo que tenhamos muitas outras escolas e abordagens representadas. Em meu vídeo, eu não critico essa forma de psicologia que encontra uma expressiva representação na PUC de São Paulo. Mas o que é percebido como uma atitude de contrariedade epistêmica em relação à atividade clínica e que haveria, assim, se transportado para o Conselho Regional de Psicologia. O fato de que um grupo organizado de psicólogos dessa universidade, liderados pela professora Graça Gonçalves, tenha protestado e pedido esclarecimentos sobre a afirmação, e aqui eu cito o vídeo, nenhuma teoria, nenhuma proposta, seja ela a da psicologia sócio-histórica, seja ela a da psicanálise, deveria se apossar das associações que nos representam. Isso confirma, a reação da professora, confirma de certa maneira que existe uma identificação. E eu estou dizendo, essa identificação ela não é reprovável em si. Ainda assim, uma crítica sobre a sobreposição entre teorias e instituições não configura um demérito teórico. Quando eu uso a ideia de aparelhamento, que não é uma prática ilegal, ela nem é administrativamente iníqua, ela não implica extrair benefícios ilícitos, mas veicular interesses, ainda que legítimos daquele grupo. Requerer provas empíricas de que isso está acontecendo, ou argumentar que sem fatos a minha crítica se torna um fragmento de pós-verdade, é uma defesa ruim, justamente porque reduz o valor da interpretação e silencia o meu ponto de vista, que eu estou chamando aqui de ponto de vista dos comuns, dos desinformados. Tal como tenho já há algum tempo, então, advogado. Dizer que meu ponto de vista é inválido porque ele cria uma situação de palavra contra palavra, você disse isso, eu digo aquilo, é desprezar muito o valor da palavra.
né? Essa é uma interpretação, essa é uma leitura, é um jeito de ver as coisas. Consideremos que diante da grande diversidade de tendências, escolas teóricas que caracteriza a psicologia, a predominância majoritária de uma só delas pode ser de fato problemática, pode ser um ponto para a gente discutir. Mas sim, isso pode ser falso ou equivocado. Mas então vamos debater o assunto. O que está em jogo aqui é a prática, eu chamaria de prática da diversidade e da circulação de poder. Não é investigação moral sobre a idoneidade dessas pessoas, que eu não gostaria que se sentissem ofendidas. Terceira prática que eu gostaria de pôr em causa. Recolocar o conflito, a divergência, a pluralidade de opiniões como um motor produtivo da nossa experiência política é uma tarefa urgente. A psicologia deveria responder a tal demanda social de uma forma assim exemplar. Nós estamos convocados para enfrentar esse clima de intolerância, de ódio, de surdez, e temos que responder de uma outra maneira aos conflitos e divergências. A queda da diretoria do CRP, que provocou então esse vídeo, pode ser interpretada como uma reação à tentativa explícita de imprimir, por parte desse grupo, mais transparência aos processos decisórios, às deliberações sobre o uso de recursos e investigação de provimentos passados. Isso é textual nas declarações desse grupo, né, integrar, né? Ainda que concordemos ou não com seus modelos e meios de razões. Os gastos necessários para trazer conselheiros do interior para a capital exigem um complexo sistema de prestação de contas. A dificuldade enfrentada pela diretoria destituída para implantar novas planilhas de custo e novas regras de justificação, isso não prova nada. Prova apenas que era uma dificuldade prática. A resistência a tornar públicos os áudios gravados das reuniões, tanto das reuniões que cercaram a destituição, quanto das reuniões onde se discute um redimensionamento da justificação de gastos, ou a retirada do ar de um vídeo anterior que eu tinha feito para o CRP, sobre a importância da transparência, isso não prova nada, mas isso prova que temos uma questão, ou isso levanta o fato de que temos uma questão. O fato de que a diretoria destituída tenha sido eleita junto com a chapa mais ampla, que a removeu posteriormente, ao final do primeiro ano de mandato, também não é um argumento por si, né? Eu estou trazendo assim, os fatos para como é que a gente junta eles, né? A suspensão da Assembleia marcada para discutir o assunto também é um outro ponto. Assim como o interesse da diretoria passada em reduzir o valor da taxa cobrada dos psicólogos ou facilitar o pagamento da anualidade, não é em si uma declaração, imputação de que o grupo que está agora na situação estaria assim, hiperinflacionando os pagamentos. A recusa da atual diretoria em entregar documentos requeridos sobre o processo de destituição também não é uma prova por si. Portanto, aqui encontramos algo que possui um valor de generalização para processos mais amplos, né, sobre a cultura institucional do Brasil nesses 20 anos. A complexidade administrativa tornou-se tão grande, gerando um afastamento tão forte dos interessados em relação aos seus órgãos representativos, que se tem o sentimento, as pessoas comuns têm o sentimento de que ou nos dedicamos ao assunto de modo extensivo e metódico, algo que só um militante profissional pode fazer, ou nos contentamos com o silêncio de uma respeitosa ignorância. As opiniões requerem tanta sabedoria institucional que qualquer não especialista sente-se intimidado. Isso abre espaço para o apossamento, que eu chamei de apossamento da política, pelos profissionais engajados nessa matéria, para o uso de intimidação como tática básica, acarretando exclusão deliberada das pessoas comuns. Eu estou tentando dizer assim, vamos tentar fazer uma democracia mais direta, né, onde as pessoas possam participar assim, sem tanta complexidade. O excesso de normas pode dar luz a uma curiosa forma de proteção do poder em relação à transparência. A falta das normas também. Daí que trazer o debate a público, dar-lhe mais transparência, como se está tentando agora, é uma maneira de evitar a prática, né, terceira prática que eu estou discutindo, que é a prática da opacidade, do silenciamento e da intimidação. Né? Como é que a gente vai trazer mais pessoas para participar com essa atitude? A quarta questão diz respeito ao Instituto Silvia Alani, que reúne egressos do movimento Cuidar da Profissão, e concentra um grupo muito importante de professores simpatizantes da psicologia social da PUC. Na figura de seu tesoureiro, o Marcos Ferreira, solicitou-se ajuda financeira num determinado valor para erguer um memorial, o Memorial Matraga. Bom, esse memorial não é um evento, mas é uma obra arquitetônica. Não houve repasse, mas apenas e tão somente o pedido,
conforme o fragmento mínimo editado da correspondência entre o CRP e o Marcos, que só reproduzia a pedido do Francisco Viana e Silvio Bock, marido da emérita ex-diretora do CRP, Ana Maria Mercedes Bahia Bock. Só pus essa parte da correspondência para mostrar que o pedido é uma prática corrente. Aparentemente aqui se deu uma ambiguidade que eu quero dirimir, né, em relação ao opinativo. Não há nada, em nenhum momento eu falei em repasse. E este caso não caracteriza o favorecimento indevido ou fraude, mesmo porque a operação não foi sancionada pela diretoria destituída. A prática que eu quero refletir criticamente aqui é a do próprio pedido, independente da sua concessão. Quando se tem uma relação mais distante com a diretoria, em termos teóricos, ou históricos, ou institucionais, o pedido se torna um fato anódino. Muitas instituições fazem pedidos análogos. Contudo, quando há uma proximidade, como a que eu apontei acima, como provar que a recusa em conceder o financiamento não ocasionou, não teve alguma relação com a destituição da diretoria? Ou como provar o contrário? Percebe? Estamos no campo da política, ou seja, nesse campo, o voto significa um assentimento para uma certa direção, para certas regras de decisão, em detrimento de outras, né? Você vai enfatizar certas perspectivas que aquele grupo, que aquela proposta tem em detrimento de outras. Não há como fazer política sem fazer escolhas desse tipo. Mas transformar então uma crítica a esse processo em uma acusação indignante, caluniosa, irresponsável, descabida, é uma maneira, eu estou entendendo, é uma maneira de evitar olhar para essa prática política que está em curso. Finalmente, o meu quinto ponto diz respeito ao seguinte: alguns me incriminaram por escolher as redes sociais como uma plataforma para esse debate. Se o desafio nosso é criar um debate produtivo, desafiando a tendência de degradação discursiva que abunda nesse meio digital, trata-se de mostrar que esse conselho consegue dar uma resposta pública ao que está sendo aqui questionado. O fato de que ex-companheiros, ex-diretores e institutos formados por ex-membros tenham se pronunciado mais do que a própria atual diretoria já é um indício do que eu estou falando aqui. É certo que o ambiente virtual tem sido fértil em controvérsias inúteis e trocas de injúrias. Contudo, eu lembro que este não foi o primeiro opinativo que eu fiz. Como tantas outras questões respondidas nesse canal, trata-se de dar satisfação às pessoas e aos grupos que me escrevem, mais ao público que demandou uma opinião sobre a situação atual do Conselho Regional de Psicologia. Na mesma direção de um esforço de transparência, por que não tornar públicos os vídeos e áudios de todas as deliberações do CRP? Por que não criar mecanismos de prestação de contas mais simples, mais compreensíveis, mais abertos? Nos vários comentários recebidos pelo nosso canal, encontramos um sentimento de concordância e de relevância em relação às críticas que estão sendo aqui apresentadas. Há uma tônica de que tudo o que se disse não é um grande segredo, isso já era sabido há mais tempo, mas que o medo impedia a expressão dessa opinião. De fato, quando uma classe mantém uma relação de temor em relação às instâncias que a representam, há algo de problemático em curso. Vários nos alertaram, vários dos que escreveram para o canal, nos alertaram sobre a hipótese de perderem seus empregos ou que sejam desfavorecidos em função de suas opiniões públicas e políticas. Muitos tentaram tornar essa discussão um assunto indigno de ser discutido em público, de tal modo que a tomada de posição seria uma coisa, vamos dizer assim, inadequada, né? Mas afinal, não chegou o momento de debatermos em público, abertamente, nossas divergências, sem transformar os nossos adversários em inimigos desqualificados. É isso aí, gente. Vamos debater, vamos discutir, vamos abrir a conversa sobre o CRP.